Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao primeiro vídeo da página Didática Espírita. E para iniciar a nossa série, começaremos com uma pequena reflexão. Você já parou para se perguntar o que é o Espiritismo e o que é que essa doutrina traz para a nossa existência? É importante que nós saibamos defini-la bem para que nós possamos captar o seu conceito e a sua essência. O Espiritismo tem como marco inicial a publicação do livro O Livro dos Espíritos na França, por Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou mais conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec. Mas, para que nós possamos nos aprofundar um pouco mais sobre o Espiritismo, iremos primeiramente, nesse vídeo, tratar dos equívocos. Se faz necessário desmistificar algumas confusões. Primeiramente, tratando-se dos fenômenos. Há quem busque a doutrina espírita somente com o intuito de assistir reuniões mediúnicas, tentar presenciar fenômenos ou então estabelecer comunicação com os espíritos. Da mesma forma como existem aquelas pessoas que não se aproximam da doutrina ou de uma casa espírita justamente por pensar que lá só encontrarão fenômenos. Allan Kardec, no livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, coloca da seguinte forma o objetivo do Espiritismo. Ele diz: o fim essencial do Espiritismo é tornar melhores os homens. Nele não se procure senão o que possa concorrer para o seu progresso moral e intelectual. Tirado do item Máximas extraídas dos ensinos dos Espíritos. Então, a essência do Espiritismo, o seu fim, a sua missão, é tornar as pessoas melhores. É fazer com que elas se modifiquem, avançando moralmente e intelectualmente. E não para que nós ficássemos presenciando somente manifestações mediúnicas e comunicações dos espíritos. A doutrina espírita também não produz milagres, não dita as soluções dos nossos próprios problemas e também não nos traz revelações quanto ao futuro. Ao contrário, o Espiritismo nos traz a proposta do autoconhecimento, da autorreflexão, fazendo com que nós observemos quais são os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos comportamentos que podem ser modificados. Quais são os pontos negativos que eu tenho, que eu devo trabalhar, e quais são os pontos positivos que eu também tenho e que devem ser potencializados. Nos faz enxergar a vida de uma outra forma, modifica a nossa relação com o próximo, fazendo-nos entender que tudo tem uma razão de ser, e como nós costumamos dizer, de que nada é por acaso, e que os nossos problemas podem ser decorrentes dessa existência ou de uma outra encarnação, mas que nós não devemos encarar as dificuldades como algo feito para nos derrubar, muito pelo contrário, mas sim algo para nos fazer aprender e evoluir, ganhando mais experiência. Outro ponto muito interessante é acerca do kardecismo. Não existe outra linha de espiritismo a não ser o próprio espiritismo, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec com o auxílio da espiritualidade. As outras religiões que possuem semelhanças com a doutrina espírita, muitas vezes por terem alguns princípios em comum, como acreditar em reencarnação ou se utilizar de mediunidade, não são espíritas, mas são espiritualistas, conforme nos orienta Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, onde ele define que espiritualista é todo aquele que acredita na vida após a morte. Não necessariamente um espiritualista é um espírita, mas um espírita forçosamente é um espiritualista por acreditar na vida após a morte. Então é importante que nós saibamos identificar cada religião e não misturar os conceitos. E vale destacar que ultimamente muitas terapêuticas e muitos princípios de outras religiões irmãs nossas já foram introduzidos nos seios dos centros espíritas, e cabe-nos o dever de estudar muito bem a doutrina espírita para que nós possamos fazer um filtro. No próximo vídeo, nós iremos abordar um pouquinho mais a questão do tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. E para você, o que é o Espiritismo? Ficou um pouco mais claro? Para você, o
O espiritismo é uma ciência? É uma filosofia? Ou então algo, uma questão que divide muito o meio espírita? A doutrina espírita é uma religião? No próximo vídeo discutiremos um pouquinho mais. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida ou gostaria de acrescentar algo, pode colocar nos comentários que em breve nós iremos discutir e refletir sobre. Até o próximo vídeo.